Olá, amigos, muito boa noite. Vamos para mais um encontro das terças-feiras, né? Hoje iremos abordar um assunto que é um assunto que ao mesmo tempo que é clássico, que ao mesmo tempo que é universal, que é atemporal, que é preocupação de todos nós, ao mesmo tempo é um assunto que tem um enfoque, tem uma necessidade de problematização e de reflexão nos dias atuais, particularmente na experiência pela qual nós estamos passando, né? Estamos falando aqui do sofrimento e o nosso amigo Oscar Calmon, também conhecido como Oscar Bucão, nosso amigo e confrade, muito conhecido do movimento espírita, vai abordar esse assunto conosco, né? Para aqueles que não estão tão inteirados, toda terça-feira o perfil do Sheila, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, promove uma live como essa, live que tem como objetivo conversar sobre alguns assuntos, onde eu estou sempre aqui, de alguma forma, intermediando essa conversa, né? No dia de hoje estamos para falar sobre os benefícios advindos da dor. Uma reflexão que o nosso amigo Oscar Calmon, Oscar Bucão, tem feito. Estamos esperando que ele entre para que a gente possa começar a abordar o assunto. Deixa eu ver se o Oscar entrou e eu não vi. De repente, ele já está aqui presente e eu que não vi. Pronto, tô vendo agora o Oscar ali. Ele acaba de entrar. Muito boa noite, portanto, a todos mais uma vez. Gostaria de dizer que é uma grata satisfação estar mais uma vez nessa live promovida pela Fraternidade Espírita Irmã Sheila. No dia de hoje, estamos, portanto, aí abordando benefícios advindos da dor com o nosso amigo Oscar Calmon. Eu vou ingressar aqui, eu vou conectar aqui com o Oscar. Pronto. Bom, amigos, é isso. Oscar já está conectando. Olá, Oscar. Olá, Flávio. Olá, amigos. Todos bem? Prazer estar com você, Flávio, estar com todos nesse evento aí do Sheila, desses queridos amigos do Sheila. Obrigado. É muito bom também estar com você, Oscar. Vamos testar aqui. O som tá ok, pessoal? Tá tudo ok? Eu tô ouvindo bem o Oscar. O Oscar tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tá ótimo, tá ótimo. Tá tudo ok com vocês, pessoal? Vocês estão ouvindo a gente ok? O som tá ok? Pra gente começar, tá ok, né? Qualquer coisa, sinalizem se o som, se o áudio sofrer alguma alteração, tá ok? Bom, Oscar, no meio espírita nosso, né, de Salvador, Bahia, é por demais conhecido, dispensa apresentação, mas ele é um amigo querido, ele é advogado na área profissional, atua no movimento espírita como orador, como colaborador da Federação Espírita do Estado da Bahia, sempre está lá agregando esforços, é trabalhador de reunião mediúnica, de casa espírita, e eu conheço particularmente de maneira especial, mas ele é multitarefas, mas eu conheço ele mais da oratória espírita, porque sempre estou entrando em contato com ele, estando compartilhando eventos com ele, e sempre aí muito satisfeito e muito iluminado quando ouço a palavra dele, sempre aprendendo coisas novas e refletindo sobre o discurso e as reflexões que o amigo Oscar sempre traz para nós. Portanto, para mim é uma alegria muito grande, viu, Oscar? Reitero aqui, é uma alegria muito grande. E eu acho que esse tema que a gente aí escolheu, né, combinou, é um tema muito interessante. Eu estava aqui pensando, Oscar, à guisa de introdução para passar a palavra para você, que quando o Sigmund Freud ele elaborou a teoria sobre o psiquismo humano, a teoria chamada princípio do prazer, que mais tarde ele também agregou com além do princípio do prazer, quando ele considerou que existe uma pulsão de morte, uma pulsão de destruição no ser humano, mas basicamente falando, a teoria psicanalítica para entender o ser humano, né, é que o ser humano tende a
mesmo com essa pulsão de morte que mais tarde Freud agregou, tende a buscar o prazer e fugir da dor. Essa é a tese fundamental freudiana. E, não obstante ser materialista, grosso modo, eu não posso dizer que não é destituída de sentido de maneira absoluta. Não faz sentido eu ficar incentivando as pessoas a buscarem sofrer e a não terem prazer nas suas vidas, né? Mas a psicanálise, como é de fundamentação materialista, e o próprio Freud se defrontou com esses problemas, sempre se deparou com alguns comportamentos estranhos à teoria psicanálise, diante dos quais a psicanálise nem sempre soube entender direito e em alguns momentos ficou embaraçada. Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, Francisco de Assis, em alguns momentos, nos seus estigmas, ou em um momento de grande dor, e exaltando aquela experiência, digamos assim, de martírio, quando a gente vê o apóstolo Paulo sendo apedrejado e exultando de alegria, aquilo foi colocado dentro do diagnóstico da psicanálise, da análise psicanalítica, como uma neurose, como uma espécie de sadomasoquismo, e que, na verdade, do ponto de vista nosso espírita, a gente sabe que não é bem assim, que tem aspectos profundos da experiência do sofrimento. Não é necessariamente buscar a dor para se exaltar com ela, mas é uma vivência, digamos assim, no caso desses grandes homens e mulheres, é uma vivência na qual muitas vezes cada experiência dolorosa era uma espécie de mensagem de amor para outras pessoas. E a verdade é que a dor, o sofrimento, sempre foi um motivo de engasgo do ser humano, né? Quando a gente olha em qualquer época, em qualquer tradição histórica, em qualquer momento da história do homem, o homem sempre se perguntou por que o ser humano sofre, qual é a razão do sofrimento. Assim está calcada boa parte da história da filosofia, assim a gente vê as poesias sendo elaboradas, a literatura fala muito nisso, e a verdade é que o sofrimento é um tema de grande angústia para o ser humano, porque quase sempre o ser humano perguntou isso e quase sempre não tinha uma resposta satisfatória, né? O Espiritismo oferece uma forma de entender o sofrimento de maneira assim muito distinta, muito diversificada, muito especial, né? Resgatando inclusive a proposta de Jesus. Mas é um tema desafiante porque ainda iluminados pelo conhecimento, ainda assim, pelo conhecimento espírita, ainda assim, muitos de nós nos perguntamos por que sofremos. Qual é a razão do sofrimento, né? Então, essa introdução que eu faço, Oscar, gostaria de passar a palavra para você, para ouvir de você o que é que você acha, é isso mesmo, como é que você pensa? A alegria é minha, Flávio, de falar com você sempre, pelos seus esforços, por tudo que você vem se dedicando aí no movimento espírita para levar sempre a informação, a reflexão, né? Então, eu também fico muito feliz, muito alegre de estar sempre falando com você nos eventos. E queria dizer o seguinte, a meu ver, a reflexão é, de certo modo, até simples. Por quê? Porque o fato de você existir já gera dor. O fato de você crescer já gera dor. Existe um momento, e aí eu vou falar mais para o aspecto mesmo orgânico, o aspecto glandular da questão e a sua repercussão no nosso metabolismo como um todo, porque há etapas, quando nós estamos saindo da fase mais infantil e estamos entrando ali na pré-adolescência, naquela fase da puberdade e tal, onde determinados hormônios, em especial o hormônio do crescimento, vai impor ao organismo determinadas dores. Às vezes elas não são bem exatamente captadas pelo sistema nervoso mais, vamos dizer assim, mais externo, que anuncia a dor de uma forma mais contundente, mas há dores nesse crescimento corporal. E, em alguns casos, há dor física mesmo, quando há uma espécie de descompensação desse hormônio do crescimento. Então, só por isso já há dor. Então, não há como não haver dor orgânica. Quando nós
e aí eu não vou nem usar o termo espírita, reencarnamos, mas quando nós nascemos, nós já começamos a perder fluido vital, já começamos a perder energia vital. Então, nisso, os órgãos já começam a se debilitar. Há quem diga que nós começamos a morrer no dia que nascemos. Então, é um negócio meio complicado isso. Então, à medida que vamos vivendo, os órgãos vão se debilitando, e aqui precisamos ir ao médico, precisamos fazer determinados exames, para o médico fazer compensações químicas, porque aquele órgão já não produz mais o seu hormônio, a sua enzima, enfim. Então, nisso tudo já há dor. Agora, do ponto a dor muito relevante, aí nós vamos chamar de sofrimento, mais significativamente, essa questão também é moral, emocional. Né? Então, quando Freud apresenta essa tese, né, ele, obviamente, tem razão. Precisamos buscar o prazer e fugir da dor. Mas a questão é, a dor ela vai estar presente porque, queiramos ou não, estamos sempre e a cada dia realizando um processo de crescimento. Então, nós estamos, de algum modo, deixando o homem velho, vamos usar essa expressão aí mais espiritual e tal, que também pode ser, aí você vai me ajudar, pode ser também no ponto de vista psicológico. Né? Então, não estamos falando ainda de espírito, de espiritismo, nós estamos falando de fatos comuns do que acontece com cada pessoa. Então, um dia o cara acorda e diz assim, poxa, mas eu estou com uma inquietação interna muito grande, já de um período, de lá para cá, porque, na verdade, existe, aí vamos entrar na questão do espírito, existe um ser pensante no campo íntimo dele. E esse ser que pensa, ele é um ser que tem uma meta. Ele já nasceu com uma meta. Ele apenas, quando está encarnado, ou pelo menos nas suas etapas mais primárias do seu desenvolvimento, ele ainda não tem a plena consciência dela. Mas essa meta é o encontro com Deus. Nós vamos fazer um monte de coisa na vida, usar a energia, usar o tempo, dedicar a nossa atenção àquilo que nós queiramos. Alguns são colecionadores. Outro dia eu estava vendo um cara que era colecionador de tudo. Eu falei, gente, nada contra os colecionadores, rapaz, você é até um colecionador vindo a gente aí, mas nada contra colecionador. Mas será que viver é só realizar coleções, né? Será que quando ele se desloca de uma coleção para outra, ele também não está fazendo um processo de fuga? Então, se Freud se refere a isso, vamos buscar o prazer, mas na verdade, isso também é uma fuga. Né? De certo modo, termina sendo uma fuga, porque aquela dor ela vai se manifestar, ela vai se apresentar para todos nós. Né? Então, Jung, aí você também vai me ajudar, Jung me parece que ele tem uma frase muito interessante, ele diz que a dor, o sofrimento é necessário ser vencido. E vencê-lo é suportá-lo. E aí eu trago o pensamento espírita que diz, suportá-lo é compreendê-lo. Você compreender esse sofrimento, porque nele há também, e essa dor, há um impulso para crescer. Né? Há um impulso para crescer. Perfeito, perfeito, Oscar. Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, né, como você foi preciso na sua consideração a respeito da natural e presença inerente do sofrimento em nossas vidas, né, do ponto de vista orgânico. E também, eu concordo com você, do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista psicológico, a gente pode dizer até que a vida, a saúde mental, a normalidade mental é feita de uma certa oscilação. Né? Tristeza faz parte da saúde mental, episódios de tristeza. É estranho e é preocupante se a pessoa não tem nenhum episódio de tristeza, ela só vive alegre, possivelmente ela está numa euforia que não é um estado de saúde mental. Então, essa oscilação, uma oscilação que não seja muito disparatada, muito polarizada, mas uma certa oscilação faz parte até da saúde mental, da saúde emocional. E de fato, quando você pensa que
você abordou uma coisa que até do ponto de vista do budismo é uma coisa muito, muito ventilada, muito divulgada, que é a ideia de que tudo na vida são esforços, e o esforço pode ser considerado um próprio sofrimento, né? A gente está aqui, por exemplo, tentando se comunicar, é uma espécie de esforço, né? Num sentido mais abrangente, é uma espécie de sofrimento, né? Cumprir horário, chegar nos locais, honrar com os compromissos, não deixa de haver esforço, porque do ponto de vista do mundo material, tudo para ser concretizado no mundo da matéria precisa de esforço. Então, é uma espécie de sofrimento, né, Oscar? E a partir desse sofrimento é que nós vamos buscando sempre um estado melhor. Isto é algo que para nós representa uma lei. Isso representa uma lei. Então, todas as vezes que nós estamos submetidos a uma determinada condição de opressão, né, de exigência, um grau onde a nossa vida esteja, por assim dizer, correndo risco, a nossa sobrevivência seja ameaçada, nós vamos mobilizar as nossas capacidades para sair daquela situação. Então, a inteligência será logo ativada. A gente precisa ativar logo a inteligência, eu preciso sair disso. Mas só que quando fazemos isso, crescemos. Já não seremos mais a mesma pessoa, porque nós estamos movimentando as nossas inteligências, como se fala hoje, né? As múltiplas inteligências, para resolvermos uma determinada questão. E aí, nisso, nós vamos descobrindo capacidades, desenvolvendo habilidades e vamos vencendo aquela etapa. Depois diremos, poxa, foi difícil. Mas aí é onde entra mais cirurgicamente o nosso tema. Benefícios advindos da dor. Esse é o nosso tema. Por quê? O que significa benefício? Benefício é toda aquisição. É toda aquisição que o espírito, o homem, primeiramente, passa a ter, né? A personalidade, de algum modo, ela se movimenta e obtém um ganho, e isso vai ser acrescentado aos campos mais internos desse psiquismo. Então, passa a ser uma aquisição do espírito. Então, aquisição, enfim, é todo ganho, é todo recurso que seja agregado no campo mental, então, com o entendimento, e aí o espiritismo favorece muito, muito, porque o espiritismo vai apresentar ao indivíduo a realidade de espírito, que é o espírito, como ele transita no universo, que ele está submetido a um processo de evolução, né? Ele é portador de capacidades, de potencialidades que aguardam ser desenvolvidas. E aí vai surgir um fator gigantesco para o desenvolvimento dessas capacidades, que se chama fé. Se chama fé. Né? Você ser fiel a esses recursos, porque somente com a ativação desses recursos você vai instaurando na sua vida a felicidade. Mas temos que buscar esse estado melhor. A lei, se não tivéssemos a dor, se não tivéssemos as inquietações, os incômodos evolutivos, não sairíamos do lugar. Os espíritos chegam ao ponto de dizer, no livro dos Espíritos, respondendo a Kardec uma questão assim, meu amigo, Kardec pergunta, meu amigo, você sabe quanto de progresso já se realizou a partir dos indivíduos vaidosos e orgulhosos? Muita coisa já se desenvolveu. Temos que agradecer a ele. Muita coisa se desenvolve. Porque o cara, muitas vezes, quer colocar o nome dele na história. Poxa, mas esse cara não tem nada. Então é o que ele quer, botar o nome dele na história. Meu amigo, ele descobriu uma vacina que salvou milhões. Esse problema de botar o nome na história é um problema dele. Depois ele vai descobrir. Quando ele deixar o corpo, ele deixa a personalidade.
Ele sepulta a personalidade no seu inconsciente. Está lá, Joana de Ângeles. Nós somos um cemitério de várias personalidades. Ele vai sepultar e em espírito ele vai perceber, poxa, mas tudo aquilo que eu fiz para botar meu nome, todas aquelas coisas acabaram. Mas ficou o trabalho realizado por ele em benefício de todos. Então, na verdade, o Espiritismo contribui muito, porque diz ao indivíduo que ele está, às vezes, e normalmente estamos num estado, assim, muito incômodo, porque estamos no corpo. O corpo é sempre incômodo para o espírito, porque a realidade de espírito é a realidade sem corpo. O corpo é uma etapa, haverá épocas da nossa evolução, nós todos que estamos aqui, todos, enfim, que hoje ainda habitam mundos com corpos tão densos, tão materializados, que não estaremos mais nesses corpos. E aí diremos, poxa, que etapa dura, que etapa difícil foi aquela, vencer. Era difícil, eu ia, depois vinha, depois voltava, depois estacionava, depois parava. Né? Então, são essas aquisições mentais. O Espiritismo nos apresenta a lei como o recurso garantidor da ordem. Que ordem? A ordem que é exatamente este comando de encaminhamento para Deus. A lei garante a ordem. A lei garante que a gente vai chegar lá nesse encontro. A função da lei é essa. Como é a função da lei em um país, não é Brasil? Qual é a função da lei? O ordenamento jurídico brasileiro garante a ordem. A lei só existe para isso. A lei não existe para punir ninguém. A lei existe para garantir a ordem. Né? Então, é nesse sentido que temos aquisições mentais, temos benefícios que a dor promove. Aquisições emocionais, porque passaremos a ter um novo entendimento ou mental, passaremos a ter novos sentimentos, passaremos a impregnar esses sentimentos no nosso sistema nervoso, Joana de Ângeles, que diz isso. E aí passaremos a ter um novo comportamento. Temos aquisições morais, porque passaremos a perceber qual é a vontade de Deus. Dizer moral é dizer qual é a vontade de Deus. Eu estou estudando, né? Moral é muita coisa, mas estou estudando. Qual é a vontade de Deus? É isso. Então, essas são aquisições do espírito. Né? Dizer espiritual, benefícios advindos da dor, do sofrimento, benefícios, ganhos espirituais. O que significa isso? O progresso realizado. Agora é meu. É meu, eu direi. Flávio, não, amigo. Foram 10 anos com aquele câncer. Eu aprendi, eu me submeti àquela situação, procurei compreender aquela situação. Tudo que eu adquiri da vida, o olhar, a ampliação do olhar sobre a vida, agora é meu. Havia coisas na vida que eu não veria se não tivesse passado por aquela dificuldade. Eu digo aquisição nesse sentido. E é uma experiência, você tocou num ponto, Oscar, muito importante, que é a experiência da mobilização moral a partir do sofrimento, que às vezes pode até começar em termos materiais. Os espíritos costumam dizer, e você já deve ter lido isso também, que no homem primitivo, no homem mais primário, no homem lá de antigamente, a dor era mais selvagem, né? Porque isso era que despertava ele, que chamava a atenção dele. À medida que a gente foi evoluindo, a dor hoje é mais moral, né? A dor que dói mais é moral. Ainda que seja um câncer, o que dói, o que mobiliza a gente na experiência do câncer é aquilo que afeta o nosso moral. Até porque a gente tem recurso hoje para anestesiar o sofrimento. Boa parte da dor do câncer, né? A gente tem recurso. Mas aquilo que mobiliza o nosso moral, a pessoa faz, sei lá, eu sempre cito esse exemplo, a pessoa faz a colostomia, por exemplo, e fica com aquela coisa de eliminar, né, os dejetos através de um saco, etc. Ali, se fosse um animal, se fosse um cachorro, se fosse um outro animal, o animal não teria esse efeito moral. O animal, às vezes, com câncer, ele entra numa sala abanando o rabinho, não tem, ele evolui em outros aspectos no animal, mas no ser humano, aquela situação afeta o moral, mobiliza o moral, então ele revê as coisas. É muito difícil, a não ser que a pessoa seja muito cabeça dura, a pessoa passar por um câncer e não adquirir alguma coisa depois, não sair com uma percepção diferente. Percepção essa que não se transmite pelo conhecimento, né, Oscar? É uma percepção que se vive, a pessoa, não, agora eu tenho um olhar diferente,
eu consigo me sentir no lugar do outro, quando o outro passa por uma experiência diferente, porque eu sei, eu já passei na pele. Não é uma apologia para a pessoa sofrer necessariamente, mas é essa ideia, Oscar, de que Amélia Rodrigues tem uma frase que ela diz assim: a dor em si mesmo não melhora, pode tanto revoltar como amadurecer. Né? Ou seja, os espíritos mais sensíveis, os espíritos, digamos assim, que já têm uma certa maturidade, têm capacidade, têm repertório de extrair do sofrimento o crescimento que o sofrimento pode ensejar. E só para passar a palavra para você, ontem eu estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo sobre é necessário que venha o escândalo, mas é daquele que provoca o escândalo. E tem um parágrafo de Allan Kardec, é curioso que a gente lê, quando relê, poxa, parece que eu não li isso ainda, que Kardec fala mais ou menos assim, eu não vou ser fiel, ipsiliteris, mas ele fala mais ou menos assim, boa parte dos nossos sofrimentos tem a ver com o nível de imperfeição, o nível de inferioridade espiritual, de atraso espiritual, aonde a gente ainda está. E na convivência com os outros, as nossas imperfeições geram sofrimento recíproco. Então, eu fiquei pensando nessa frase maravilhosa de Allan Kardec, que boa parte dos nossos sofrimentos não são necessariamente karmas programados do passado, já agendados antes do berço. Eu sou imperfeito, e aí eu convivo com você, as minhas imperfeições acabam gerando desgaste. E aí, se você é imperfeito também, as suas imperfeições com as minhas geram atrito da convivência, e esses atritos geram sofrimento. E com esses atritos, a criatura melhora. A criatura acaba aprendendo, né, com a experiência e, digamos assim, até se saturando daquele nível para sair dela. Né? Então, com o próprio sofrimento, a pessoa amadurece e sai dele. Não é isso, Oscar? É isso. Você tocou num ponto muito significativo que Joana também fala muito, que ela chama de dor sensibilização, né? Que é aquela dor onde o indivíduo vai, e depois ele precisa, em algum momento, parar. A dor, ela tem essa função. Ela para o indivíduo. Há muitos anos, um grande amigo, ele me ligou do hospital. Né? Ele estava, isso tem uns 15, tem mais, tem assim, uns 20 anos quase isso. Ele me ligou do hospital, eu não conhecia a voz. Alô, você tá... Oi, Oscar, e tal. Falava assim, aí ele falou, eu falei, quem é que tá falando? Ele, é fulano. Eu digo, rapaz, tudo bem? Quer dizer, tudo bem comigo, não é o cara com a voz assim, mas eu perguntei se era tudo bem. Ele falou, Oscar, eu estou no hospital, aqui tal, eu tive uma crise de cálculo renal gravíssima e tal. Falei, pera ainda, rapaz, assim que eu terminar aqui o trabalho, eu vou dar uma passadinha para ele ver. Aí fui lá. Aí quando cheguei lá, ele sabe que eu sou espírita, né? Ele me perguntou, Oscar, que dor é essa, meu amigo? O que é isso? Dor é essa? Aí eu dizia a ele assim, olha a intuição. Eu dizia a ele assim, fulano, é assim. Lembra quando a gente conversava várias vezes? Rapaz, você está muito acelerado. Rapaz, calma, meu amigo. Vai devagar. As coisas precisam ser conquistadas, mas elas precisam ser conquistadas etapa a etapa. Aí conversava muito com ele, a gente conversava muito, né? Aí eu disse a ele, só que às vezes, quando a gente não para, a vida para a gente. Você tinha uma reunião em São Paulo. Tinha que fechar negócio. Mas sabe quantos dias você vai ficar aqui no hospital? Rapaz, o médico já me falou que vão ser, se eu não expelir o cálculo, que são vários, eu vou ter que ser submetido a proceder. Pois é, amigo. Então, quando a gente não para, a vida para a gente. Então, a dor primeiro para a gente tem, na raça, quer ou não, vai ter que parar, para poder entender, compreender o que aquela dor está querendo dizer. Então, às vezes, ela vai nesse campo físico, e em outras vezes, como Kardec se refere na questão 933 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer, as dores materiais, elas nem são tão exacerbadas, não são nem tão um problema, como você falou agora. Os problemas mais significativos estão nas dores de natureza moral. E aí ele vai para o sofrimento voluntário que você se referia. Né? Os espíritos respondendo a Kardec. Quantas vezes eu me imponho uma dor por ciúme?
Quantas vezes eu imponho a mim mesmo um sofrimento grave, às vezes de uma vida inteira, por inveja? Quantas vezes eu não sou responsável pela dor que uma paixão pode me provocar? E aí ele foi citando, a resposta é até um pouco longa. Então ele diz, na maioria das vezes, ou dos casos, as nossas dores, porque às vezes é uma dor moral, é a não aceitação da outra pessoa, como ela é, como ela se apresenta, ou como o mundo se apresenta, mas isso inicia nesse campo moral, mas ele tem repercussão orgânica, que é isso que você estava falando. Então, na maioria das vezes, esses corpos nossos, eles não estão dissociados, não. Eles estão muito profundamente alinhados e repercutem entre eles. Por isso que saúde, e aí você que trabalha na área de saúde, né, saúde é o resultado de um investimento muito grave, muito sério, que o indivíduo tem que fazer em si mesmo, para estabelecer, inclusive, paz íntima. Perfeito, perfeito. E veja que a dor moral também já é... Perdão. A dor moral é também uma espécie de sinônimo, de sintoma de uma sensibilidade já, né? Sim. Porque o homem, como eu disse, o homem primitivo, ele não tem dilemas éticos, ele não tem conflitos existenciais, né? O fato de a gente se angustiar já é sintoma de que a gente está sensível a, né? O sofrimento, alguns sofrimentos fazem a gente viajar para dentro, como você estava falando, né? Viajar para o mundo interior, de tal forma que a gente começa a ter uma atenção a coisas que a gente não dava atenção, né? Joana de Ângeles tem um capítulo no livro Momentos de Saúde, se não me falha a memória, o nome do título é Dias de Sombra, que inclusive me ajudou muito em um momento específico aquela mensagem, e ela vai dizer mais ou menos assim, quando tudo vai bem com a gente tende a ser mais indiferente em relação ao próximo e mais egoísta, né? Quando tudo vai bem, quando tudo tá ótimo, quando a gente começa a sentir, a gente começa a perceber que os outros sofrem também, né? Então a gente passa a ser até mais solidário, né? Sim, passamos a ser mais solidários, porque na verdade, se pudéssemos dar um roteirozinho sobre esses benefícios, poderíamos dizer, primeira etapa, a dor que para, a dor que vai gerar a sensibilização no indivíduo. Parei. Bom, agora eu preciso buscar sair dela. No campo interno, eu vou identificar a saída, porque Deus está em nós. O reino dos céus, como diz Jesus, é um grande sinalizador. Ele está sinalizando o tempo inteiro, ele conta umas parábolas exatamente para dizer isso. Né? Então, esse segundo passo é o passo de você, de alguma forma, romper com o externo para ingressar em você mesmo. Mas para fazer isto, note que quando temos dor, o que é que nós fazemos? Nos encolhemos. Eu não conheço ninguém que diz, vamos ali, rapaz, e tal, vai ter um trio elétrico, aonde? O cara, meu amigo, vai se recolher. Isso é um movimento até instintivo. Ele se recolhe. Ele se recolhe tanto quando essas dores são tão profundas, de natureza moral, que ele entra nele, ele ingressa nele. Por que ele entra? Porque intuitivamente ele sabe. A solução está dentro, não está fora. Então, esse é o segundo momento. O terceiro momento é o momento onde ele vai, para fazer esse movimento, ele vai precisar de reposicionar a mente dele. A mente precisa ser reposicionada. Ele vai, então, desenvolver um novo estado mental. Um estado mental que se convencionou chamar de humildade. É o posicionamento da mente de um modo onde ele consiga ver tudo. Porque ele precisa de uma solução. E para ver tudo, você tem que ir lá para baixo. Porque se eu quero ver tudo a partir daqui de cima, eu já deixei um monte de coisa para baixo. Então, a humildade vem de humus, que é a matéria orgânica do solo. Jesus até se refere a isso, né? Todo aquele que se exaltar será rebaixado. Todo aquele que se rebaixar, que se humilhar, que se colocar numa posição de baixo, será exaltado, será elevado.
Porque ele vai começar de baixo, ele vai ter condições de se elevar, porque ele vai ver tudo, vai ver todos, é isso que você está dizendo. Ele vai perceber as outras pessoas e as dores das outras pessoas. Então, esse é um outro passo. Reunir as forças, olha um outro passo. Reunir as forças todas para superar aquela dor. Nisso ele cresce, nisso ele se desenvolve. E aí ele precisa trabalhar gravemente, urgentemente, uma coisa que se chama autopiedade. Aquela piedade negativa. Não é a autopiedade boa, mas a autopiedade no sentido negativo, a autocomiseração, o sentido de vítima. Porque se você entrar nisso, amigo, você não anda para lugar nenhum. Você simplesmente ainda está lá fora. Você não entrou. Você ainda está lá fora. E é dor, e é sofrimento, e você repete o padrão todo. Até um dia a dor ser tão intensa que, rapaz, eu tenho que sair daí, eu tenho que entrar. Aí você vai para o autoconhecimento, e aí você é mestre nisso, para fazer todas essas observações úteis no sentido do próprio crescimento. Perfeito, perfeito. A autocomiseração, inclusive, pode se tornar um vício, né? Oscar, eu queria refletir contigo a respeito desse momento, momento de pandemia, de quarentena, né? Há aí uma mudança em certos aspectos da vida das pessoas, né? Eu costumo dizer que nunca a gente esteve tão próximo e tão longe ao mesmo tempo, tão longe pela distância física, graças à limitação e empobrecimento social, e tão perto porque, de alguma forma, a gente está vivendo preocupações muito semelhantes, né? Aqui no Brasil, na China, na Itália, nos Estados Unidos, a gente tem preocupações semelhantes, não digo idênticas, né? Porque é sempre apropriada a particularidade de cada um, mas preocupações semelhantes, né? E essa privação social, essa privação em termos aí de deslocamento e em termos também de relação social mesmo, relações sociais, né, que está um pouco mais reduzido, né, e ao mesmo tempo a intensificação das relações mais próximas, né, tem gerado descobertas, prazeres, conquistas, mas também muito sofrimento para algumas pessoas, né, seja na intimidade doméstica, seja na vida, no luto que algumas pessoas estão vivendo por essa privação, né? Há algumas pessoas que lidam com isso de uma forma muito pior, né? Porque tem temperamento mais social, mais extrovertido e tem dificuldade de ficar mais só ou mais com algumas pessoas. Aquelas pessoas que já tinham pendência na vida intrafamiliar, seja nas relações com filho, com família, especialmente com os cônjuges, esses problemas têm aparecido de maneira mais forte, né? Não é a quarentena que fez isso, a pessoa já tinha algumas questões, mas a quarentena acaba desencadeando isso, potencializando isso, porque a pessoa não tem mais aquela distração, aspas, de sair tanto e voltar, né? Então a gente está vivendo algumas coisas assim, né, Oscar? Algumas convulsões nesse sentido e alguns sofrimentos de ordem bem assim, psíquica, né? Além, é claro, do luto dos seres queridos que desencarnam por conta do Covid-19, né, Oscar? É verdade, é verdade. Esse é um momento muito típico ali daquela... Kardec vai tratar disso quando ele vai falar da lei de destruição, nas leis morais da vida, questão 737 e 741. A 737 ele vai dizer que esses sofrimentos graves, impactantes, austeros, eles vão exigir do espírito que está passando por esse sofrimento um determinado crescimento mais rápido. É como se nós estivéssemos parados. Porque a dor tem essa função também. Todas as vezes na rota de crescimento do espírito que ele para, a dor empurra. Parou, ela empurra. Dá um tempo, porque não suporta tudo, mas ela empurra. Empurra porque é necessário crescer. Depois de todas essas etapas, quando o espírito deixa o corpo, e ele conseguiu recolher benefícios dessa dor, uns mais, outros menos, que conseguem recolher, aí depende de cada um, ele vai perceber o quanto foi útil aquilo.
Né? Então, assim, na 741 ele vai dizer: há determinadas dores que são resultado das decisões de vidas passadas, como você já se referiu. Mas há algumas, e aí vem o detalhe, que existem exatamente para. Existem e com relação às quais, essas dores, o homem nada poderá fazer. Nada ele poderá fazer. Porque ela vem como um recurso divino, direto, vem como um provimento, por assim. Ele não diz isso, eu estou dizendo. Vem como um provimento naquilo em que eu não decido crescer. Tudo me leva a crescer, tudo quer que eu cresça, tudo faz com que eu cresça, mas eu não quero. Né? Então ele vai dizer, vai usar essa expressão, para uns mais, para outros menos. A expressão, salvo engano, é um pouco essa aí. Né? Então aqueles mais recalcitrantes, né, no mal, na inferioridade, porque assim, é um momento de transição. É um momento de transição. Então, nós temos que decidir pelo bem. O que faz a transição da inferioridade para as etapas iniciadas na superioridade é a escolha do bem, a decisão pelo bem. Essa é a decisão. Se vamos começar a desenvolver mais lá na frente, tudo bem. Mas agora, esse momento, o que marca decisivamente a transição é a escolha pelo bem. Então, na verdade, esses momentos, né? essa etapa é uma etapa sofrida, é uma etapa dolorosa, porque o psiquismo ou os psiquismos precisam ser marcados. A gente não entende muito isso, a gente tenta entender, né? Assim, mas há um direcionamento em cima de tudo isso, sabe? Há um direcionamento. Não será mais permitida a fuga. Não tem como fugir mais. Nós temos que ir para os vínculos, para as relações, para os momentos de decisão. Né? As distrações, que Joana de Ângeles fala bastante, né? Ela usa muito esse termo, ela diz que o que nos prejudica muito na etapa evolutiva são as distrações. As distrações, elas já não serão tão mais possíveis nesse momento para espíritos que precisam decidir. Então, assim, a todo esse contexto da dor, a todo esse contexto do sofrimento, mas nós já recebemos os recursos. Nós já recebemos os recursos. Ou seja, já tivemos os 10 mandamentos. Está lá. Não matarás. Não está lá. Nós ainda matamos muito. Quando não matamos fisicamente, matamos as pessoas emocionalmente. Quantas pessoas não matam a esperança de outra pessoa? Mas não precisa dizer muita coisa, não. Você mata a esperança de uma pessoa com um olhar. Olha, eu estou aqui me esforçando, eu queria, você sabe, né? Eu queria ser médico, eu vim para ser... Médico? Acabou a pessoa. Você não matou ninguém, não, mas você matou uma vida ali, porque a pessoa vai ter que se reconstruir. Se não fosse um Flávio que vai dizer, não, você pode, lute, é possível, e tal, e vamos. Pior do que é você não ter lutado. Até que você não consiga, mas o pior é você não ter lutado. Né? Então, é nesse momento de dor que nós desenvolveremos a ação especial de buscarmos Deus. Porque nós sabemos, olha o que eu vou dizer, Flávio, em espírito nós sabemos. Deus é o provedor de tudo. Porém, não queremos sacrificar os nossos prazeres, gozos e confortos. Mas quando isso tudo é retirado, quando a própria vida, a própria existência está sob perigo, e é um perigo que você não tem como fugir dele, porque não há vacina, não há cura específica, o seu organismo tem que reagir. Aí você tem que ir à fonte da vida, que é Deus. Então, são esses
esses momentos que nós somos encurralados, nós somos encurralados evolutivamente. Perfeito, perfeito. E é interessante você comentar essas coisas, porque, de qualquer sorte, é uma experiência que a gente não tem controle, né? Uma experiência que faz com que a gente tenha essa sensação ou se dê conta de que a gente realmente não tem controle de algumas coisas, né? Que a gente, no mundo atual, especialmente nesse mundo de smartphone, onde a gente tem praticamente o controle na palma das mãos, né? A gente aciona e aí pede tudo pelo celular, vem comida, vem supermercado, delivery, vem tudo, vem amigo, vem bloqueio de amigo, você desfaz amizade, faz amizade, se relaciona. Há uma certa ilusão por uma obsessão pelo controle, como se a gente tivesse o controle de tudo, né? E essa experiência é uma experiência que tira a gente, ou melhor, que dá consciência a gente que há aspectos da vida que não estão em nossas mãos, né? Mas aí eu estou interrompendo rapidamente, que é assim, outro benefício é exatamente o benefício da crise. Era essa palavra que eu estava tentando encontrar aqui e não estava conseguindo. É o benefício que toda crise dá. Toda crise, ela é significativa. Ela vai dizer a você o seguinte: o modelo que você vem adotando não serve mais. Uma crise econômica, o modelo que vem sendo adotado dentro dos fatores que desenvolvem a sociedade economicamente não servem, precisam ser modificados, atualizados, reformados. Uma crise emocional, olha, amigo, os sentimentos que você sustenta, você precisa revê-los. Sabe? Então, uma crise moral. É preciso rever o modelo. E o modelo trazido é o modelo de Jesus. É amar. Não há nada que possa substituir esta via para Deus. O amor é uma via para Deus, um caminho para Deus, que tem margens. E as margens são as leis. Então, nós vamos ali, às vezes esbarramos numa coisa, ela empurra a gente por meio da pista de novo. Bora, meu amigo. Parou, empurra. Então, é isso, até a gente chegar a esse grande encontro. O filho pródigo, ele teve uma crise gravíssima, porque na parábola de Jesus, porque ele pegou tudo que tinha, foi para uma cidade distante, quer dizer, se afastou de Deus, que somos nós, muitas vezes nos afastamos, né? Aí gastamos tudo, abusamos de tudo, aí sobreveio uma grande fome, é o que estamos vivendo hoje. Hoje temos uma grande fome. Então, eu não tenho mais nada, eu gastei tudo, né? Meu amor é um amor possessivo, é um amor egoístico. Então, o que é que eu preciso? Vou procurar outra pessoa, um concidadão. Aí o concidadão diz, meu amigo, eu não posso fazer nada por você. E não pode, porque Jesus diz, amai a Deus, né? Ele diz qual é o maior mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, todo o teu espírito, de todo o teu coração, todo o entendimento. Aí está o primeiro e o maior. Por que o primeiro e o maior? Porque eu não tenho como amar o outro sem primeiro sentir esse provimento divino, esse amor divino. E então o indivíduo diz, olha, o que eu posso fazer com você é vá comer com os meus porcos. Mas depois de algum tempo ele entra em depressão, porque ele não é alimentado. Aí ele lembra, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E se põe a caminho. E aí Jesus na parábola diz, e o pai vê a distância. Por que ele vê a distância? Porque ele está em nós. É onisciente. Não há nada que façamos que Deus não saiba que estamos fazendo. Muitos de nós achamos que enganamos a Deus. Então, a crise vai estabelecer para nós uma ressignificação da vida, de um modelo. Perfeito, perfeito. É interessante, eu estou vendo aqui alguns comentários, a Arlete coloca aqui a respeito daquela sua fala sobre destruir a esperança, né? Ela coloca, por isso a importância do silêncio, da dor e da palavra, que possamos pensar antes de fazer qualquer colocação verbal, né? E é verdade, né? Existem casos aí dramáticos, a literatura mediúnica fala sobre isso, né, Oscar? Quantas vezes a gente não mata o corpo, mas mata a alma, e às vezes aquela alma
afetada, magoada, agredida, humilhada por nós, às vezes passa de uma encarnação para outra, e na outra encarnação ainda volta a problemática, né, com complexo de inferioridade, com uma série de coisas, em função, né, daqueles traumas, daquelas situações vividas conosco na existência anterior. Às vezes, de uma encarnação para outra não é suficiente para reconstruir, digamos assim, o trauma que deixou em determinadas almas, né? Então, de fato, Emmanuel tem um texto que ele vai dizer do poder da língua, né? Que às vezes a língua mata mais do que algumas armas, né? E de fato, né? O poder da palavra, né? Quantas vezes a gente mata alguém com uma palavra, né? Mata alguém, a pessoa não tem resistência de suportar aquilo, uma calúnia, uma difamação, uma intriga, né? E a pessoa às vezes não suporta, deprime e morre, né? Nós a matamos nesse sentido, né? Nem sempre é alcançado o judiciário humano, e você consegue dominar isso muito melhor do que eu. Claro, eu sei que tem crime contra a honra, etc. Mas nem sempre tem todos os mecanismos para alcançar a pessoa. Mas, às vezes, fica na consciência, né? Essa repercussão. E eu fico pensando, Oscar, nesse momento onde tem luto, onde tem privação social, privação afetiva, tem gente que está morando sozinho e está vivendo sozinho, portanto está sentindo mais, talvez, né? Esses casos são casos mais preocupantes, né? Em função, né, da fragilidade, da vulnerabilidade emocional, né? Por outro lado, eu suponho, porque as pesquisas da minha área nem sempre divulgam os números, porque a divulgação dos números em torno de pesquisa sobre suicídio pode incentivar, pode gerar. Então, é muito problemático, é muito cuidadoso a coisa de divulgar e de fazer muita propaganda. Mas eu suponho que adolescentes e pessoas que estão, digamos assim, convivendo com família, o fato de estarem confinados pode estar evitando o número de suicídios, por exemplo, aumentar por conta do familiar estar ali perto, com aquele familiar que corre o risco, não estando tão sozinho assim para executar, né? Diferentemente se estivesse fora de casa e o sujeito, o membro familiar, estivesse isolado, né? Mas eu fico pensando nesse desafio, porque você falou muito bem, tem sentidos e significados para determinadas dores na lei de destruição que a gente não entende completamente na hora, né? A gente vai entender lá na frente, né? Quando eu penso, por exemplo, em termos de sofrimento coletivo, Segunda Guerra Mundial gerou uma série de preocupações humanitárias e de sensibilidade social que não havia. Gripe espanhola gerou uma nova compreensão sobre saúde que na época não havia. E aquelas pessoas que viveram nessas situações não conseguiam vislumbrar isso, né, do efeito. Tanto é que os espíritos dizem a Kardec, é necessário, às vezes, olhar para as outras gerações para ver o resultado daquele tipo de sofrimento. Então, eu acredito que muita coisa a gente está adquirindo em termos de repertório, que a gente só vai ter clareza disso lá na frente, depois de tudo isso passar. Não, não é isso, Oscar? É verdade. Isso que você fala é algo muito significativo. Há uns 2 anos, eu fui convidado para fazer uma palestra pela diretora de uma escola pública, num bairro de periferia, bem distante. E aí, ela falou se eu poderia fazer, eu disse que poderia. Ela sabe que eu sou espírita, e eles estavam vivendo um problema de alunos com tendência ao suicídio, e alguns que estavam já tinham tentado mesmo suicídio. Então eu disse, olha, diretora, eu só vou eu vou liberar o turno inteiro, foi o turno da manhã. Eu disse, não faça isso. É muito aluno, é muita gente. Ponha apenas no auditório aqueles que têm essa problemática. O que, né, que tem um sentido com relação a isso. Os professores captaram isso e levaram. Eu imaginei encontrar uns 10 ou 15. Cheguei lá com 192. Nossa. Eu disse, como é que eu vou trabalhar isso aqui? Né? Porque não é... E eu tinha dito a ela, eu não vou falar de religião, porque muitos não têm religião e não acreditam nos religiosos. Eu não vou falar de Deus. Ela disse, não, pode falar de Deus. Eu digo, não, porque se tiver um que não acredite em Deus, eu não alcanço esse daí. Eu só vou falar do amor. E vou lhe dizer, meu amigo, olha, você foi no ponto, Flávio, no ponto. Praticamente, no diálogo com eles, a interação, praticamente a problemática deles é de natureza familiar.
familiar. Duas jovens no final vieram conversar comigo, jovens, 17 anos, meninas lindas, inteligentes. Uma já tinha tentado suicídio, até em São Paulo, a outra estava na semana de tentar o suicídio. E eu conversei com elas no final, disse, menina, mas não faça, olha, beleza. Aí comecei a conversar com elas, elas ficaram assim, pô, esse cara deve ser meio maluco. Mas, na verdade, elas, depois eu acompanhei um pouco isso com alguns professores da escola, modificaram seus comportamentos, passaram a ver a vida de um outro modo, ver seus familiares, ver a vida pelo lado do amor. No outro ano eles me convidaram, e o auditório não estava menos cheio, não, já foi com o pessoal da tarde, os jovens da tarde. Mas é isso, Flávio. Que maravilha. Muitas vezes nós estamos sozinhos, mas é porque a vida nos confinou ali para nós estarmos conosco. Nunca damos a oportunidade de estarmos conosco. Mas agora não tem jeito, amigo, eu tenho que ficar. Maravilha, maravilha. Oscar, estamos caminhando para encerrar. O Instagram, a qualquer momento, pode sinalizar que estamos nos últimos momentos. Eu acho que a gente tem uns 5 minutos, né, para fazer a consideração final. Eu vou passar a palavra para você. Lembrando, eu gostaria de destacar a frase que Oscar citou de Jung, que está em uma das cartas dele, e que Joana de Ângeles gostou e se interessou tanto por essa frase que colocou no início de um dos capítulos de Plenitude, uma das obras psicológicas, eu não me lembro agora qual é o capítulo, mas uma das obras psicológicas dela, que diz justamente isso, né? A frase completa é: o ocidental tenta reprimir a dor com remédios, o oriental tenta suprimir a dor pela meditação, mas somente passando por ela e suportando-a é que o indivíduo se liberta dela. A dor que é negada é uma dor que permanece. E aí Jung cita o próprio Cristo, né? Eu queria passar para você, a gente tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Mas é isso, eu queria agradecer muito, Flávio, pela oportunidade de apresentar junto com você esse trabalho, trazemos essas reflexões para esse momento onde as pessoas estão muito desesperançadas. Né? Mas essa desesperança é porque não há uma compreensão. Dediquemos o nosso tempo a compreender. Eu digo a vocês, a vida está sinalizando algo. Todos nós somos capazes de potencializar os nossos recursos, ativar os nossos recursos, transformar aquilo que é tristeza em alegria, mal em bem. Vejamos a vida com otimismo. As outras pessoas, se elas nos agridem ou nos ofendem, nos proporcionando sofrimento, elas fazem isso porque não amam. Ame-a você. Foi o que eu disse a um dos jovens nesse trabalho lá na escola pública, que os pais não amavam ele. Aí eu disse a ele, ame os seus pais. E aí ele chorou meia hora. Obrigado. Obrigado, é isso, meus amigos. Eu gostei bastante. Foi muito bom, foi muito gostoso, prazeroso, leve e ao mesmo tempo profundo. Agradeço penhoradamente aí a Oscar. Convidá-lo novamente, dizer que a gente pode fazer outras, viu? Abraço a vocês. O Instagram está dizendo que a gente tem 15 segundos. Abraço a vocês. Muito obrigado, Oscar. Um abraço, gente. Tchau.